Fala galera, aqui é o professor Douglas Azevedo e estamos iniciando mais um vídeo da série Revisando a Revisão. E a disciplina de hoje é Matemática, com o conteúdo sobre frações. Vamos lá para a revisão então? Bem, nossa primeira pergunta nos questionou o seguinte aspecto. Analisando a imagem abaixo, responda qual fração representa a parte pintada da figura. Tá? Então vamos lá. Nós temos um inteiro, nesse caso aqui representado por um quadrado, e esse quadrado foi dividido igualmente em algumas partes iguais, em quadrados menores, tá? Então, para eu começar a montar minha fração, eu preciso primeiro descobrir qual é o meu denominador, tá? Bem, o denominador, como que eu vou fazer para descobrir ele? O denominador, que é a parte inferior da minha fração, ele vai me indicar em quantas partes o meu inteiro foi dividido igualmente. Então, nós temos aqui dentro desse quadrado 16 quadrinhos, tá? Todos iguais e todos do mesmo tamanho. Então, podemos já definir que o nosso denominador é 16. Por quê? Porque o nosso inteiro foi dividido igualmente em 16 partes iguais, ok? Para eu descobrir o meu numerador, agora eu preciso voltar na pergunta novamente, vou ler com atenção e ver o que ela está nos questionando. Lá na nossa pergunta, essa palavrinha aqui é o que vai nos dar toda a orientação para a gente concluir a nossa fração. No caso aqui, ela perguntou qual a parte pintada, quer saber qual a fração que indica a parte pintada. E do nosso inteiro eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrinhos pintados. 6 quadrinhos pintados de um total de 16. Então, já sabemos que o denominador é 16, pois o nosso inteiro foi dividido em 16 partes iguais. Então, o nosso numerador será 6, porque eu tenho 6 quadrinhos pintados. Tá? Então, a fração que corresponde à parte pintada dessa fração é 6/16. Porém, para eu descobrir qual é o meu numerador, de novo, eu tenho que prestar muita atenção na pergunta. Tá? Nessa situação aqui, ela perguntou qual a parte pintada, mas poderia ter perguntado qual a parte em branca. Então, eu teria que ter contado agora quais as partes em brancas do meu quadrado. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho 10 quadrinhos em branco de um total de 16. Então, se eu estivesse perguntando aqui, qual a fração da parte em branca do inteiro abaixo, da figura abaixo, independentemente, seria 10/16. Notem que o denominador não mudou, continuou sendo 16, porque nós estamos tratando do mesmo inteiro. Então, o mesmo inteiro está com a mesma divisão, a gente não mudou a quantidade de divisão, permaneceu a mesma, porém o que mudou foi a pergunta referente à parte pintada e parte em branca. Então, sempre quando formos montar uma fração, precisamos só prestar atenção nessa questão, tá? Que está lá na nossa pergunta lá. O que está sendo pedido? Está pedindo a parte em branca, a parte pintada, Se for um gráfico aqui de uma pizza, vamos ver quantas fatias tem essa pizza para determinar o nosso denominador. E aí, para saber o numerador, tem que novamente ver a pergunta. Está pedindo o quê? Quantas pizzas sobraram? Quantas fatias de pizza sobraram? Quantas fatias de pizzas foram comidas? Tá? Então, isso é o que vai indicar o numerador. Então, é somente a gente ficar ligado nessa questãozinha para a gente conseguir determinar, então, qual é o numerador. Então, ele trouxe outro questionamento. Amélia faz enfeites para Páscoas e precisa produzir uma encomenda de 1000 enfeites. Ela já fez o equivalente a metade de todos os enfeites. Quantos ainda faltam para terminar a encomenda? Bem, então essa fração aqui, está indicando exatamente a metade. Como que eu vou saber isso, professor? Bem, quando eu sei que o meu numerador é exatamente a metade do meu denominador, ele já está indicando automaticamente a metade do inteiro. Tá? Poderia ser aqui 4/8, 2/4, independentemente. Então, quando eu tenho o número do numerador sendo a metade do número que está ocupando a casa do denominador, isso me indica, então, a metade desta situação, tá? Então, se ela tem uma encomenda de 1000 enfeites para preparar para a Páscoa, a metade dessas encomendas, então, é 500. Então, eu poderia ter pego 1000, divido por 2, sempre dividindo pelo meu denominador, vou chegar ao resultado, então, que eu preciso saber. Essa conta que dava tranquilo, a gente conseguiria fazer tranquilamente, mentalmente, essa conta, Mas talvez pode aparecer números maiores que complica um pouquinho mais, então é só eu pegar o total e dividir então
por 2. Beleza? Terceira questão. João e sua família resolveram comprar uma pizza para comemorar seu aniversário. João comprou uma pizza de 10 fatias e ele comeu 4 fatias. Lembrando, 4 fatias de 10. Então, qual fração representa a quantidade de pizza que sobrou para sua família? Bem, então vamos parar e vamos pensar um pouquinho. João comprou uma pizza com 10 fatias, né? Ele sozinho comeu 4 fatias. Então já começamos a montar a nossa fração. Se a pizza tem 10 fatias, o meu denominador é 10. Relembrando a primeira questão lá. Por que 10? Porque o meu inteiro, no caso a pizza, foi dividido em 10 fatias. Então, meu denominador, 10. Ponto final. Precisamos agora descobrir o numerador. Se o probleminha estivesse perguntando qual a fração referente à quantidade de pizza que João comeu, a fração seria 10 quartos. Desculpa, 4 décimos. Por quê? Porque João comeu 4 fatias de um total de 10. Porém, aqui ele perguntou quantas fatias sobraram para a família de João. De novo, relembrando o que eu falei lá na primeira pergunta. Tem que prestar muita atenção na questão da pergunta, né, o que está sendo questionado e no problema, para que não haja confusão na hora da montagem da fração. Nessa situação aqui, se eu lesse por cima o problema, eu iria ver aqui o número 4, iria ver que a pizza foi dividida em 10, já montaria a fração rapidamente. 4 décimos. Porém, ele está perguntando agora quanto que sobrou para a família de João. Bem, de 4 para 10, a minha diferença é de 6. Ok? Então, se eu tenho diferença de 6 números, então meu numerador é 6. O denominador, novamente, eu já falei que não muda. O inteiro foi dividido em quantas partes? Em 10 partes. Então, automaticamente, minha fração é 6 décimos. Beleza? Priscila administra muito bem o que recebe mensalmente como salário, que corresponde a R$ 1.300. Então, a Priscila tem um salário de R$ 1.300. Todo mês, ela separa a metade do salário para ajudar no pagamento do aluguel de apartamento em que mora. Nesse caso, calculando a metade de 1.300, Priscila está separando quanto por mês? Então, a gente já viu numa questão anterior aí. Numerador sendo um número, a metade exatamente do denominador, né? Como mesmo eu já acabei de falar. Metade, então, essa fração vai me indicar metade. Bem, ela tem um salário de R$ 1.300 por mês. Eu teria que pegar esses 1.300 e dividir por 2 para saber quanto daria, né? Novamente, fazendo um cálculo mentalmente aqui, se eu for parar para pensar 600 mais 600 dá 1.200. Ok. Para 1.300 tem uma diferença de 100. Tá, se eu acrescentar mais 50 em cada 600, né? Então, se eu fizer 650 mais 650, eu chego a um total de 1.300. Tenho isso como alternativa de resposta? Tenho a alternativa A. Tá? Então, notem que aí eu começar a fazer associações. Lembrando um pouquinho das questões que a gente trabalhou alguns meses atrás, né? Das associações, lá das expressões numéricas, onde a gente ia fazendo algumas associações para conseguir chegar a um resultado um pouco mais longo. Então, aqui eu consigo também fazer isso, né? Mas, de novo, não consigo isso ainda, então pego 1.300, armo a minha continha de divisão, porque fração está ligado automaticamente com divisão, é você pegar algo inteiro e dividir igualmente, né? Então, eu pegaria 1.300, dividiria por 2, sempre vou dividir pelo número que está indicado no meu denominador, chegaria então ao resultado de 650, então é o que a Priscila está separando mensalmente. Então, para finalizar nossa revisão, galera, questão de número 5, com base no que estudamos referente aos termos da fração, como os mesmos são denominados, ou seja, como que eles são chamados, né, os termos da fração. Lembrando que nós só temos 2 termos na fração, né, o denominador e o numerador. Vamos lembrar rapidamente então aqui como definir cada um deles. Denominador, o número inferior da parte de baixo, tá, que vai identificar sempre para a gente a quantidade de partes que o meu inteiro foi dividido igualmente. Tá? Então, lembrando lá a primeira atividade, por exemplo, onde nós tínhamos um quadrado e esse quadrado foi dividido em 16 partes iguais. Né? Então, o denominador, a função dele é isso: determinar, né, ou seja, nos informar em quantas partes foram divididos o meu inteiro. Ok? E o numerador, então, ele vem para me indicar a quantidade de partes que foram utilizadas desse inteiro, ou que sobraram desse inteiro. Tudo vai depender muito da
da pergunta realizada, da pergunta que estará formulada para vocês, tá? Por exemplo, a questão do João, da pizza lá, que o João, o aniversário do João, a pizza foi dividida em 10 fatias, né? E o João comeu 4 partes, ou seja, quantos que sobraram para a família? Ok, de 4 para 10, então nós temos 6, então a fração foi 6 décimos, né? Se eu perguntasse qual foi a fração da quantidade de pizza que João comeu, aí teria que ser 4 décimos, né? Então, o numerador vai indicar a quantidade que foi utilizada ou que sobrou do meu inteiro, e o denominador indica, então, a quantidade de divisões que esse meu inteiro teve, ok? Então, galera, espero que esse vídeo realmente tenha ajudado vocês, né, nesse momento de estudos. Lembrando que isso aqui é somente uma ferramenta a mais para vocês, né? Não vamos estudar basicamente só pelo vídeo, mas vamos utilizar também como uma ferramenta a mais, né? Então, a revisão online, agora as videoaulas e também o cronograma de estudo, a apostila e assim por diante, beleza? Se gostou do vídeo, mais uma vez, deixe seu likezinho, curte o vídeo do professor, né? Se não ativou as notificações do canal ainda, ative para você sempre estar recebendo as novidades semanalmente que a gente vai estar sendo lançado. Até a próxima quinta-feira, então, a gente se vê a partir da 1h da tarde, ok? Um grande abraço, galera. Tchau, tchau.